No BBB 26, o ator Henri Castelli passou mal 2 vezes no mesmo dia. Durante a prova do líder, quando sofreu uma convulsão e precisou ser levado ao hospital, e depois, pouco tempo depois de retornar à casa do reality show. A cena que assustou participantes e telespectadores gerou muitos debates sobre a segurança dos participantes. Vamos falar sobre esse assunto seríssimo com a nossa Daiane Oliveira, agora no Plantão do Meteoro. Bora lá! Daiane, muito preocupante isso, né? O estado de saúde do Henri Castelli especificamente, mas também essa questão sobre a saúde. A gente vinha falando agora há pouco sobre saúde mental, mas agora também saúde física, né? Dos participantes desse tipo de programa, né? Exatamente, Ana. E chamou a atenção justamente a morosidade, a demora ali da equipe perceber que o Henrique Castelli estava sofrendo uma crise de convulsão, estava há muito tempo em pé, que são aquelas provas de resistência. É importante falar desde o início que sim, todos os participantes fazem uma bateria de exames, fazem determinados testes. É muito comum que não aconteça, mas uma vez ou outra isso pode vir a acontecer, sobretudo com pessoas que já têm um histórico. E a preocupação em relação a Henri Castelli são algumas sequelas que ele poderia ter diante de uma violência que ele sofreu, uma agressão que ele sofreu já há alguns anos. Então, muitas especulações rondaram, primeiro sobre a saúde, né, se ele estava bem, depois da confirmação de que ele estaria bem, sobre as possíveis causas, vários especialistas falaram sobre isso. E eu vou te pedir, Ana, para trazer, por favor, o primeiro vídeo que fala sobre essa queda dele, as câmeras, a produção cortou as câmeras da parte externa logo depois do Henry sair, né, cair, ter esse mal-estar, e depois, quando ele volta para casa já melhor, a produção também, depois do segundo mal-estar do Henry, corta as imagens e pede para os participantes entrarem na casa para que seja dado socorro para ele. Então, tem toda uma história nebulosa da forma que a Globo se comporta quando tem esses casos que acontecem no programa, talvez para não assustar o público, mas tem outras pessoas questionando outras possibilidades aí. Vou te pedir para trazer primeiro o vídeo que fala sobre a queda, a convulsão dele, por favor. Vamos lá. Segura aí na beirada, até a beirada você pode ficar. Calma. Até a beirada aí você pode ficar. Deus. Senhor, ajuda, Senhor. Quando for para virar eu falo, pode ajuda, ficar Senhor. Ajuda, Senhor. Pronto, Dá licença, Ana. produção. A gente tem uma possibilidade, né, da Globo não aceitar passar o vídeo, então vou narrar o que aconteceu. A gente tem ali na imagem 2 pessoas ajudando o Henry, que já estava caído. Não é uma imagem de grande impacto, ele já estava caído, convulsionando. As pessoas que estavam participando já tinham avisado a produção. As pessoas da produção foram ali andando lentamente, ninguém correndo, ninguém com símbolo de pronto-socorro assim imediato, e fizeram ali os primeiros atendimentos que era necessário para o Henry ficar bem naquele momento. E só isso que foi permitido pela Globo, que vem circulando por aí. A gente, logo depois, tem informações de que o Henri Castelli foi levado para atendimento médico. Ele foi atendido por 3 especialistas, também foi levado para um hospital, onde foram realizados exames, e, de acordo com a emissora, ele está bem. É a informação que a emissora passa. Vou te pedir uma coisa, Ana, para trazer a matéria do Splash do UOL, que fala que a produção diz que o Henri Castelli está bem, após passar mal de novo, já foi a segunda vez que ele passou mal, e aí a produção informou que ele estava bem. Ele havia acabado de voltar do hospital quando se sentiu mal novamente, e aí tem um histórico que é dito aqui. O que aconteceu? Os participantes comemoraram a notícia, glória a Deus, o Senhor me ouviu, Pai, muito obrigada, Senhor, que foi o que Solange Couto falou ali, quando o Henry voltou. Henry havia acabado de retornar à casa quando passou mal de novo. Ele estava celebrando o retorno do programa e contando a outros participantes o que aconteceu na prova de resistência. Ele falou que teve uma crise de epilepsia. Os médicos falaram que o episódio estava relacionado à exaustão.
É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Ele teve uma crise de epilepsia relacionada à exaustão por ter ficado horas naquela prova de resistência. E, gente, então é responsabilidade do programa. A prova, pouco tempo depois, o ator passou mal de novo e foi amparado. As câmeras da Globo cortaram a cena e passaram a mostrar apenas a prova de resistência, que já durava 15 horas. Quando as câmeras voltaram a operar na área interna da casa, Maxiane, que é uma participante, estava explicando o que aconteceu com o colega na área externa. Ele chegou, fui lá, abracei ele falou que estava bem e perguntamos se ele comeu. Ele disse que teve um ataque epilético e disse que não teve, nunca teve antes, né? Não teve antes. Batemos palma para ele, ele botou a mão na cintura e teve a convulsão. Outra participante, pois é, assustador. A outra participante, a Aline Campos, contou que o Henri Castelli revirou os olhos e ficou com o corpo torto. Ainda acrescentou que um outro participante, Brígido, segurou a língua do artista enquanto a produção não chegava, que é uma das primeiras formas de você cuidar de uma pessoa que está tendo uma convulsão, um ataque epilético, que é você tentar, de alguma forma, conter que essa pessoa mastigue, morda a própria língua e aí acaba tendo outros problemas. Tem históricos de pessoas que deceparam, inclusive, uma parte da língua por causa disso. E a orientação, inclusive, serve de alerta para todo mundo, viu, Ana? Todos os especialistas orientam fazer uma coisa, colocar uma colher, alguma coisa para evitar que essa pessoa morda a língua e nunca o dedo, justamente também para evitar que haja uma lesão. Então, se vocês forem em algum momento prestar esse socorro, tentem colocar alguma coisa na boca, como um pano, uma colher, mas nunca chegando na área da garganta, para a pessoa não ter falta de ar, e nunca a mão para não ter uma lesão, né? Então, tenho esse cuidado. O pessoal Nunca tá dando essa segure a dica aqui língua. no chat, ó. Exatamente, A coloque alguma gente, coisa. a colher também não. A pessoa pode morder a colher e quebrar os dentes. Perdão, Sofia. Então, alguma coisa que a pessoa Vira a possa cabeça da morder. pessoa pro lado, para caso ela venha vomitar, ela não se afogar no próprio vômito e espera a ajuda. Boa. Muito obrigada, muito obrigada. Inclusive, a Ana Luzia está dizendo exatamente isso. No caso da epilepsia, não pode mexer na boca. Então, fizeram, inclusive, errado com o Henri Castelli. Obrigada, Sofia. E o Henri Castelli ficou aguardando a produção ser responsável por ele, levar novamente para o hospital. Alguns portais estão aí sugerindo que ele não vai continuar no programa, porque o estado de saúde dele poderia precisar de mais atendimento, mais acolhimento. O Henri divulgou, inclusive, a produção divulgou algumas imagens do Henri, mas, de acordo com ela, ele estaria fora de perigo neste momento. Ele foi levado para um hospital onde todos os exames foram feitos e não foi identificado nada de incorreto. Essa é a informação preliminar. E aí a gente vai lembrar de uma coisa, viu, Ana? Porque o Henri Castelli já sofreu também em uma matéria que foi do Splash do UOL, ele sofre, né, vive com sequelas permanentes no rosto desde uma agressão que ele sofreu no ano de 2020, há 6 anos agora, né? Ele foi agredido pelo empresário Bernardo Malta de Amorim e pelo corretor de imóveis Guilherme Acioli Ferreira em abril de 2025, essas duas pessoas em abril de 2025, a Justiça Paulista condenou os agressores a indenizar R$5 mil, mas os réus recorreram e aí aguarda também a segunda instância. O Henri havia pedido indenização de 412 mil e afirmou que foi agredido pelas costas quando essas duas pessoas que que ele não conhece e com quem nunca teve diálogo ou qualquer tipo de relação. Ele informa que foi uma agressão extremamente covarde, sem motivo algum, e esse valor, a indenização de 55 mil, foi para danos morais e estéticos. O ator disse à justiça que ainda sente dores na mandíbula, que se agravam com as alterações climáticas e que tem a sensação contínua de deformação. Ele disse que passou a ter um hábito constante de esconder parte do rosto com a mão em razão da cicatriz, da sequela que ele teve. A agressão aconteceu em Barra de São Miguel, em Alagoas, 30 de dezembro de 2020, foi na virada do ano.
A princípio, ele disse ter sofrido um acidente na academia e depois ele explicou que não queria assustar seus familiares. E aí ele fala: optamos por falar sobre o acidente na academia para não assustar minha família. Ligar para minha mãe para contar sobre a agressão não era a melhor coisa a fazer, foi o que ele disse nas redes sociais. O laudo pericial da agressão sofrida por Henri Castelli em dezembro de 2020 atestou que o ator teve sequelas permanentes no rosto após fraturar a mandíbula. Ele teve perda de sensibilidade no lado direito da face, e o Henry só falou da agressão 2 semanas depois de já passar por uma cirurgia e sair do hospital. E ele falou que foi agredido covardemente pelas costas, por 2 amigos ali, pessoas que ele não conhecia, que ele não tinha contato algum. O advogado do Bernardo e Guilherme afirmaram que o ator começou uma briga, o que Henry nega, e essa sequela que as pessoas questionam aí se não seria o possível causa aí da convulsão, mas de acordo com os médicos que atenderam, perdão, com a produção do Big Brother, né, que recebeu o relatório dos médicos, não teria relação, porque o Henry não sofreu nenhum ataque de epilepsia antes na vida. É absurdo, Ana. Então a gente espera que o Henri Castelli fique bem. Eu vi aqui o pessoal perguntando se era Round 6 ou se era Big Brother, mas de qualquer forma, esses eventos, esses reality shows que têm as provas de longo período em pés, essas provas de resistência, são sempre complicadas e perigosas, então é importante que as pessoas fiquem atentas, fiquem de olho, e a gente espera da Globo uma conduta mais séria e mais rápida em casos de atendimento, né? É isso, Ana. Nossa, eu tô chocada, Dai. Eu não sabia, não lembrava dessa história da agressão dele, né, em 2020, que ele tinha sofrido essa agressão. Que pesado, né? E se de fato tem conexão, você veja como tem uma consequência, né, duradoura na vida da pessoa. Muito chocante também esses 2 episódios dentro do programa, especialmente porque levanta de novo, né, questões éticas em relação a esse tipo de programa e como tem ficado muito comum fazer provas, especialmente de resistência, mas também outros tipos de prova cada vez mais radicais, né, cada vez mais perigosos, né, provocando assim ao máximo o limite dos participantes. E aí a gente tem que se perguntar mesmo se vale a pena a espetacularização da coisa toda. Já várias vezes, né, a gente se questionou, puxa, as pessoas estão ali passando mal, às vezes precisando de um remédio, mas estão ali aguentando essas provas de resistência. Será que vale a pena? Será que não tinha como fazer um jogo que fosse divertido, que fosse legal, que usasse a habilidade das pessoas? Tem muitas outras habilidades que podem ser usadas e que não são habilidades de resistência. Tem outras questões que entram aí também, quando entram nessas questões das provas desse tipo de programa, como elas vão privilegiar determinados tipos de corpos, né, e a forma como isso exclui também, né, algumas das pessoas de participar desse tipo de coisa. Então é meio preocupante também, né, como a saúde das pessoas está em risco dentro desses programas. Eu suponho, né, que a emissora tenha, claro, equipes de plantão ali. Suponho até que eles não devam ter entrado correndo para não gerar um pânico, né, porque tem isso também, está sendo tudo visto ao vivo, né, então, só que aí entra de novo essa questão, a espetacularização versus a realidade, né? A realidade é que precisava entrar correndo, né? Uma pessoa passando mal daquele jeito ali. Fico triste pelo Henri Castelli, tem sua participação aí bastante em risco, né? Eu não sei se ele deveria continuar, né? Mas também tem isso também, né? O quanto que a pessoa põe em risco, às vezes, a própria vida em nome, né, a gente sabe que participar desse tipo de programa, para quem está lá, significa exposição, significa contratos, não é só o dinheiro do prêmio, né? As pessoas vão lá, elas têm motivo para participar daquilo e muitas vezes é isso, elas estão em busca de visibilidade, né, de uma carreira, no caso dele não, que ele já tem uma carreira de ator, mas assim, de visibilidade e contratos, né? Então, isso pode, não participar poderia ser muito prejudicial financeiramente para ele, só que aí está botando a vida dele em risco, de fato,
diante disso. E eu esperaria, eu faria esse apelo, assim, eu acho que o ser humano tem capacidade criativa o suficiente para fazer um programa que seja, que gere entretenimento, que seja legal, que seja divertido, mas que não precise botar tanta ênfase, assim, nessas atividades tão pesadas aí para os participantes, né? Isso aí já não é mais entretenimento. Passa dos limites pra caramba, assim. Espero que a produção seja bastante responsável aí no que está imaginando para as atividades desse programa aí. A gente sabe que tem outras situações também, né, de excesso alcoólico, né, um monte de coisa assim que é feito em prol da espetacularização e que põe as pessoas em risco. Esperaria mais responsabilidade aí também da produção, né, em relação aos seus participantes ali, né? Vamos lá. Eu queria reforçar uma coisa antes da gente encerrar, só, Dai. Não ficou marcado aqui o comentário. Tá aqui, ficou marcado. O pessoal tá reforçando aqui, né, os procedimentos para se a pessoa tiver um ataque epilético. Tibi está dizendo aqui, ó, necessário virar a pessoa para o lado esquerdo para diminuir o risco de refluxo, proteger a cabeça para evitar o risco da pessoa bater a cabeça, mas não põe a mão na boca, não põe objeto, não põe nada, né, e chama socorro ali, porque existe mesmo as coisas de botar a mão, é sempre bastante arriscado, que a pessoa pode morder, ela pode morder o dedo, tá? Então fica aí a dica e a gente volta em instantes para mais notícias. Ana, vamos só lembrar, chamem o SAMU. Inclusive o médico do SAMU, o especialista, ele pode orientar pelo telefone. Então sempre ligue para o SAMU. Exatamente, sempre liguem. Vamos lá. Lembrando que a gente tem um sistema público de saúde para isso, hein, gente? Usem. Vamos lá. Beijos.